amores, tudo bem? Bem-vindos a mais um vlog deste canal. Hoje vamos falar um pouco sobre a Spring Read, porque esse vlog é da Spring Read, que é a maratona de primavera. Quem não tá ligado, não sabe o que é, eu vou deixar o vídeo aqui de abertura lá do Kabuki TV e vocês podem saber melhor o que é essa maratona. Pra gente não deixar esse vídeo gigante eu explicando o que é a maratona e etc. Também vocês podem acessar minha TBR, que eu vou estar explicando os desafios e qual desafio eu escolhi, qual time eu sou e etc, ok? Mas eu vou mostrar aqui rapidinho quais são os livros escolhidos para aqueles que não querem entrar no vídeo. Então, rapidamente, eu vou apenas explicar aqui quais livros eu escolhi. Então, é A Rainha Aprisionada, da Kristin Ciccarelli, que é o segundo volume da série A Caçadora de Dragões. O Ceifador, que é o primeiro volume de uma série, que eu não sei como é o nome. Sight, sei lá. É isso daí. É o primeiro volume. Vergonha, esse livro, que a capa é uma vergonha. E o Hobbit, que é um clássico, né, da fantasia. Além dos 4 livros, né, que eu escolhi aí pra maratona, tem também o livro do Desafio Forest, que foi divulgado na primeira live, a live de abertura, que ocorreu ontem. Eu tô gravando esse vídeo dia 16, ou seja, a live começou, a maratona começou oficialmente ontem às 8 horas da noite. Com a live de abertura, que teve muito legal, foi muito bacana. Eu assisti ela inteira e eu acompanhei todos os sprints daquela live. E foi divulgado, então, qual será o Desafio Forest, ou seja, o livro escolhido no Desafio Forest, que teve votação e etc. Que ficou, afinal, o Cartas para Marte. Eu tô muito feliz que tenha sido esse livro, porque, pra ser bem sincera, eu não tava muito afim de ler o outro livro que tava competindo aí de frente com Cartas para Marte, que era Como Sobreviver à Realeza. Não que eu acho que seja um livro ruim, nem que eu não queira ler, pelo contrário, eu acho que deve ser um livro bacana e eu tenho vontade de ler, mas eu acho que pra um livro que vai ser lido em conjunto, eu acho que seria muito mais propício escolher um livro como Cartas para Marte, que vai trazer assuntos muito mais, né, importantes, talvez, de ser discutido numa live com tanta pessoa vendo, então eu acho que é um assunto que a gente tem que tratar. Então, é um livro que é muito importante de entrar numa discussão, então eu acho muito legal que tenha vencido, eu tava torcendo por isso. E bom, ontem então tivemos aí a live de abertura, foram 4 sprints de meia hora cada sprint, então estamos falando de 2 horas de leitura e eu comecei lendo O Ceifador. Por que? Não sabemos, não sei explicar. Dessa luz também que oscilando, né? Eu só escolhi, assim, aleatoriamente o Ceifador porque, sei lá, gente, não sei. Eu vou ser bem sincera, foi no Dune Day e eu escolhi o Ceifador. Eu comecei a leitura, eu consegui ler 130 páginas nos 4 sprints que ocorreram à noite. E assim, eu acho que foi bastante, porque são uma média de umas 30 e pouquinhas páginas a cada meia hora, e pra mim é bastante. A minha média, na verdade, normal, já que eu sempre leio. Então é o que eu tava esperando do começo. E assim, eu fiz uma contagem, já pensando no livro do Cartas para Marte, entre todos os livros escolhidos pra minha TBR, e eu percebi que eu tenho que ler, acho que 120 páginas por dia, em toda a maratona, pra que eu consiga, né, no final da maratona, concluir toda a minha TBR de 5 livros. E pronto, né, eu ter concluído aí o que eu esperava pra mim mesma nessa maratona de primavera. Então, acho que 130 páginas no primeiro dia foi super bacana. Pra quem não conhece a história, eu vou explicar, porque eu, particularmente, também não conhecia a história, não tava sabendo, eu nem li sinopse, nem nada, então, assim, eu não sabia muito o que era. Eu só lembrava, assim, do Ceifador por questões, assim, de escutar outras pessoas falando sobre. O Ceifador vai contar, então, uma história que é meio que uma distopia, vamos dizer assim, que vai falar sobre um mundo como o nosso, só que um mundo que chegou num nível, assim, esplêndido, onde as pessoas já não têm fome, as pessoas curam todo tipo de doença, as pessoas não morrem. Podemos imaginar, né, o surto, porque se as pessoas não morrem, a população fica gigantesca. Então, após alguns anos, eles tiveram, então, que... Então tá, né? Tiveram que começar a controlar essa população, então eles criaram os ceifadores, que são pessoas que eles escolhem as pessoas que eles vão matar. Simples assim, então se você tem que morrer, é isso aí. Eles podem chegar do nada na sua porta da sua casa e dizer assim, querido, é hoje o seu dia. E você não pode brigar com eles, não pode fazer nada, porque senão eles vão lá e massacram toda a sua família. São pessoas muito importantes e a população entende o importante que eles são, porque senão, gente, a população fica gigante, entendeu? Porque as pessoas, elas não morrem, por nada, nada mesmo. Pode se tacar de um prédio, a pessoa não vai morrer. Então, porque eles podem curar as pessoas. Então é muito doido. Eu tô ainda no começo, eu li 130 páginas de 400, então acho que tem muita história ainda. Aqui a gente vai estar acompanhando 2 personagens, que eles são aprendizes de ceifador, né? Tem um ceifador ali que escolhe esses 2, e a ideia é que um deles venha se tornar um ceifador. Então eles estão aí
aprendendo as artes da morte. E aí, no final ali desse teste, um deles vai se tornar um ceifador. Bom, os dois personagens eu não sei muito deles. Eu gosto de ambos, né? Ambos são personagens bacanas, só que a gente não tem uma visão muito ampla dos pensamentos deles. Então eu não consigo dizer, ai, qual eu gosto mais ou o que eu acho de cada um deles. Eu acho que tá muito abrangente por enquanto. Mas por agora eu tô gostando mais do personagem masculino, que se chama Rowan. Rowan, acho que assim que se fala. E eu tô gostando mais dele, do personagem masculino, porque eu acho a visão dele sobre as pessoas e a morte muito bacana, vou ser bem sincera, eu acho legal o pensamento dele sobre isso. Então eu tô gostando muito do personagem masculino por enquanto, mas essa é a minha visão do início da história, né? Então não tem muito o que falar. Então, gente, eu não vou entrar muito no assunto por enquanto, porque eu prefiro, como vocês já sabem, entrar melhor na história pra poder dar uma opinião pra vocês um pouco mais concreta, porque eu tô tipo, não sei de nada, gente, então não tem muito o que falar aqui. Agora, são 4 da tarde, 4h20 já, e assim, tá rolando sprint de leitura no Twitter, e eu não consegui pegar os sprints porque começou às 4 da tarde, então eu não sei se eu vou ler os sprints da tarde do Twitter. Eu acho que hoje não, eu acho que hoje eu só vou acompanhar a live e amanhã eu leio dos Twitter, porque na verdade ficou tudo muito tarde, eu tô fazendo vlog, e eu tive outras coisas pra fazer no dia e acabou ficando tudo muito tarde. Ah, galera, se vocês quiserem, só lembrando aqui, eu acompanho muito melhor, assim, em tempo real, o que eu tô lendo, o que eu tô achando dos livros, as minhas opiniões no Instagram. Então, por favor, me sigam no Instagram que vocês vão ter uma visão mais em tempo real do que eu tô achando dos livros, né? Então, se vocês quiserem me seguir por lá, acho que vocês vão gostar bastante também. Hello, gente, voltei, não é atualização de leitura, agora acho que são umas 5 da tarde, eu saí e eu ia gravar pra vocês, mas juro que eu esqueci, gente, saí, comecei a comprar as coisas do bagulho e nem gravei pra vocês, sorry. Eu só vou mostrar aqui rapidinho, eu comprei umas maquiagens, porque tava sem maquiagem nenhuma e eu quase não uso maquiagem, pra ser sincera, mas eu tava a fim de comprar, aí eu comprei esses daqui, ó, essa base da Dylos, base líquida soft. Eu vou muito no que a mulher fala pra mim. Eu falo assim, ela fala, essa daqui é boa. Eu falo, tá bom, então eu vou comprar essa. Eu nunca sei o que eu comprar, porque eu sou péssima nessas coisas. Aí comprei esse negocinho aqui, que é corretivo, sabe? E comprei um iluminador e um corretivo... Corretivo não, como se fala? Pra fazer contorno. Aí a mulher me mandou pegar esse daqui. E esse daqui que é o coisa. E é isso, gente. Só vim mostrar isso pra vocês. Agora eu vou ler, agora sim eu vou ler por 1 horinha, até umas 6 da tarde, e aí eu vou ajeitar as coisas para as 8, quando começar a live, eu tá bem disposta à leitura, porque eu tô bem animada com o livro Ceifador. Voltamos, hoje é o 3º dia da maratona e eu felizmente finalizei um livro que foi o Ceifador, que eu já tinha comentado pra vocês que eu tava lendo, né? Ontem acho que foi, né? Eu falei a última vez com vocês, era cedo, não tinha participado da live. Aí eu participei da live, postei lá no Instagram, quem não viu. Corre lá que tem os destaques, que eu deixei destaques, que é Spring Read, então você pode acompanhar como foi indo as minhas leituras os sprint, quanto eu li em cada sprint, etc. Nos sprints eu li umas 100 e pouquinhas páginas, acho que umas 100 páginas mais ou menos, foram 4 sprints, então eu li umas 30 páginas por sprint, então eu finalizei ontem com 293 páginas ao total lidas, então, de O Ceifador. A questão, então, é que faltava um livro de 441, faltavam umas 140 páginas, então, pra eu finalizar o livro. Então, hoje eu acordei e falei assim, gente, hoje é o dia, hoje eu tenho que focar na leitura, tenho que terminar esse livro.
E foi isso que eu fiz. Só que eu acordei super tarde, fui acordar às 2 da tarde, sabe? Com a ramela no olho. E aí eu falei, gente, não vou gravar assim. Aí eu falei, não, sabe o que? Eu vou me redimir, eu vou terminar esse livro e só vou voltar a gravar quando eu já tenha terminado o livro. E foi isso que eu fiz, então cá estamos novamente com o livro terminado. Aqui está então o Ceifador lido. Bom, vamos lá. Gente, eu fiz muita marcação. Assim, foi um livro que... Bom, vou explicar pra vocês aí minha história, né, com esse livro. Foi um livro que em nenhum momento me deixou entediada, ou seja, foi uma narrativa cansativa, nem nada no estilo. Então, se você está preocupado com isso, não se preocupe, a escrita é muito boa, a narrativa é fluida, os personagens são muito interessantes, o mundo criado aqui é muito bacana de ser descoberto ao longo das páginas. Tem uma questão de pedaços de diários que o escritor vai te dando ao longo de cada capítulo. Eu vou até mostrar pra vocês aqui. Começa, acho que se não me engano, com um diário também. Ó, por exemplo, aqui, ó. Já, marcador, primeira página tinha marcador, tá torto, né, o meu toque já me deixa um pouco irritada. Então aqui tem um diário, então antes de começar, diário de coleta da ceifadora Curry. E aí começa a história, e a cada capítulo vai ter um diário como esse, de diferentes ceifadores, diferentes pessoas, normalmente tem a ver com coisas que estão acontecendo no capítulo, ou coisas que vão acontecer e etc. Esse livro, principalmente, eu acho que de todas as coisas, o que mais me impressionou é o toque que o autor tem com aquela questão de fazer frases enigmáticas, não, frases filosóficas, né? Aquelas frases para você botar ali no Twitter, para você postar no seu Instagram, para você marcar. Então, assim, são frases muito bonitas, frases que te fazem pensar, o livro inteiro te faz pensar. Porque, gente, estamos falando de um mundo que as pessoas não morrem, as pessoas não têm medo de nada. Então, é todo o tempo falado aqui sobre, será que as pessoas são felizes dessa forma? Será que realmente é um modo de encontrar felicidade? A imortalidade faz as pessoas serem felizes? Ou apenas a fazem serem preguiçosas e entediadas? Porque, vamos ser sinceros, as pessoas elas vivem com medo da morte. E muitas vezes isso dá um gás para as pessoas de fazerem tudo que elas querem no hoje, né? Estudar, trabalhar, ter uma vida melhor, viajar. A gente vive com muita intensidade porque a gente sabe que a morte é uma das únicas certezas que nós temos na vida. Então, nesse livro, a gente vai ter uma visão totalmente diferente, porque a morte, ela é uma exceção, ela não é a regra. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho algumas ressalvas sobre ele. Gente, eu não tô mantendo o livro aqui porque fica com a minha luz e eu acho que isso deve ser muito irritante, tá? Então, eu vou deixar ele mais baixadinho aqui. Bom, então, o livro, ele... Também eu tenho umas ressalvas sobre o livro. Eu acho que é um livro que eu chamaria ele de promissor. Aquele bom livro promissor. Aquele livro que provavelmente vai ficar muito melhor durante a trilogia. Um livro que tem tudo pra dar certo, porque, como eu já falei, tem um mundo muito repleto de coisas bacanas, tem personagens legais, tem uma construção de personagens muito bacana, porque o começo ali, os nossos dois personagens principais, eles vão mudar de uma maneira incrivelmente bizarra, entendeu? Porque eles são colocados à prova, gente. Eles aprendem a matar, entendeu? Isso daí muda com a pessoa. Então, todos os testes, todas as coisas, existem muitas mortes e reviravoltas durante o livro. Então, eles são muito testados o tempo inteiro. Então, existe uma mudança muito grande entre esses dois adolescentes. Então, é muito bacana esse desenvolvimento. Mas, em partes, eu acho que podia ter acontecido muito mais coisas no livro, talvez. Eu não senti que ele é um livro gostoso de ler, mas em parte eu acho que é um livro que ele quase beira ser chato, talvez. Não pela narrativa nem nada, simplesmente que não tem grandes acontecimentos, sabe? Chega um ponto em que acontece uma coisa e a partir dali eu senti que perdeu um pouco a essência da história, ficou tudo meio blé, sabe? Nada muito grandes acontecimentos. Acho que podia ter falado um pouco mais sobre o mundo, sobre as regras. Acho que ficou tudo muito nisso, sabe? Nos dois personagens, no treinamento dele, e acabou não explorando tanto outras coisas, como eu acho que o escritor podia ter explorado, mas isso é uma visão particularmente, assim, minha, né? Uma visão minha, então, uma coisa que eu acho que podia ter sido acrescentada. Então, se eu acho que podia ter sido acrescentado, quer dizer que não estava faltando. Então, em parte, eu acho que não é algo assim que tu vai falar, meu Deus do céu, que falta fez esses elementos no livro. É simplesmente uma opinião minha sobre a história. Então, eu acho que faltou algumas coisas. Ele não foi um livro sensacional. Eu acho que faltou coisas para eu achar esse livro uau, sabe? Eu acho que ele pode vir a ser bom, porque ele tem todos as coisas que tornam um livro espetacular. Então, eu espero que as continuações mostrem isso. Realmente eu espero, porque eu torço muito pelos personagens, eu torço muito pela história. Eu acho que tem muita coisa ainda a ser desvendada, muita coisa tem pra ser explorada mesmo. Então,
tô bem animada com isso, tô bem animada pra continuar lendo. E é isso, gente, mas simplesmente foi uma boa leitura, então se você tá com medo de ler, não tenha, porque realmente é um livro bom e vale a pena. Falando em outra coisa, totalmente aleatória agora que eu queria compartilhar com vocês. Vocês assistiram Outer Banks? Gente, eu assisti acho que ontem ou antes de ontem, Outer Banks. E assim, eu tinha um preconceito total com coisa, porque eu não gostava de sinopse e... sei lá, ai, amigos que caçam um tesouro, e eu ficar tipo, ai, gente, sério isso, sabe? Já passou o tempo de caça tesouro. E, cara, eu assisti, gente, juro pra vocês, assisti em uma madrugada, tipo, um dia que eu fiquei, tipo, acordada de noite, sabe? Era umas 3 da manhã, eu peguei pra assistir, às 7 da manhã tinha terminado a primeira temporada. Foi um negócio, assim, doido, cara. Eu fiquei completamente apaixonada. Tipo, nossa, me prendeu demais. Eu amei demais os personagens. Fiquei apaixonada pelo JJ. Eu sou muito assim, tipo, eu assisto uma coisa que eu gosto e eu fico, tipo, obcecada. Então eu quero entrar em fandoms que falam sobre isso. Eu quero recomendar pra todo mundo, tanto que minha mãe já assistiu a série, meu pai já assistiu o primeiro capítulo e meu irmão, tô enchendo o saco dele pra assistir, porque eu sou o tipo de pessoa que eu sou, tipo, minha fanática, sabe? Eu fico, tipo, assim, você tem que assistir. E a mesma coisa acontece com livros. Tipo, o meu irmão agora tá lendo O Peso do Pássaro Morto, porque meu irmão também tá participando, falando nisso, ele tá participando da maratona, e ele tá participando dos sprint. Ele não participa, assim, né, o tempo inteiro, mas ele de vez em quando tá vendo os lados live comigo e tá lendo. Ele leu uma HQ, que é Witches, e também leu já metade do livro O Peso do Pássaro Morto, e ele tá gostando. Então eu sou uma pessoa que eu sou meio chata pra essas coisas. Eu gosto de algo, eu fico tipo, gente, pelo amor de Deus, leiam ou assistam. Então, Other Banks, sério, assistam, porque, tipo, eu fiquei surpresa com o bom que é essa série. Voltando pras leituras, vou mostrar pra vocês a próxima, então, que eu escolhi. Eu acho que eu vou ler agora Vergonha. Vergonha é mostrar essa capa, né, gente? Ninguém te leva a sério lendo esse tipo de livro, sorry, mas é verdade, tipo, ninguém mesmo. Eu vou ler Vergonha porque eu acabei de terminar uma fantasia, né? Não é bem uma fantasia, eu diria que é mais uma distopia, né? Então, não é bem uma fantasia, mas bom. Eu quero ler esse daqui porque eu tenho o Hobbit, mas eu não sei se eu tô pro Hobbit agora, porque ele é mais um clássico, sabe? Não sei se eu tô nessa pegada, então acho que eu não vou ler ele ainda. E a Tecelã lá, não é nem a Tecelã, né? É a Rainha, nem sabe o nome do livro. A Rainha Aprisionada, eu também tenho pra ler, só que eu acho que eu vou deixar ele lá pro final. Porque eu vou pegar esse livro depois de ler o Hobbit, porque eu acho que é um livro que, como eu já conheço a história, é de uma trilogia que eu já li o primeiro livro, eu acho que vai ser bom pra eu não pegar uma ressaca literária com o Hobbit, que eu tô com medo de pegar, juro. Mesmo o pessoal falando que é um bom livro e tal, sei lá, eu tô com medinho. Então eu vou pegar o Vergonha agora, porque fica melhor pra me organizar. Então, bom, gente, não faço ideia do que é o Vergonha, não sei o que esperar, só sei que todo mundo me recomenda, então espero que seja bom. Bom, gente, é isso. Agora eu vou ir dormir, já são meia-noite, então eu vou ir dormir, vou descansar, vou ver se eu acordo amanhã cedo e eu me dedico o dia pra fazer, eu tenho que fazer umas postagens no Instagram, eu tenho que fazer umas coisas, mas de resto eu quero pegar Vergonha e pelo menos ler umas 200 páginas no dia de amanhã. Então, gente, por favor, fé em mim que eu vou conseguir essa meta. Ok? Então é isso, gente. Uma boa noite pra vocês e até amanhã. 4 a.m. I'm calling you. This isn't easy to get through. I wish that you would call me up for once, so I know I'm not alone and you're scared too. Oh, you're lonely, say you're feeling lonely, 'cause baby I'm lonely, yeah I'm feeling lonely. And I know that life has kept us apart, but I hope that this is not who we are. Say that you're lonely, say you're feeling lonely. Voltamos, pessoal. Voltamos depois de 1 ou 2 dias que eu não falei com vocês. Agora é dia 21. Hoje é dia 21? Agora é dia 20, então estamos no 5º dia da maratona. Na verdade, meio que 6º dia, né? Porque eu acho que como começou lá no primeiro dia e conta, na verdade, 6 dias, né? E 5 noites. Bom, tem um negócio meio assim, tá? Então, mas vamos dizer que é o 5º dia da maratona. Eu falei a última vez com vocês que eu tava lendo A Vergonha e que eu queria ler pelo menos 200 páginas naquele dia. Terminou que eu não li 200 páginas. Naquele dia foi um dia que eu li bem pouco, eu li acho que 80 páginas. E aí no outro dia eu recuperei o tempo perdido. Também teve a live de sábado, que foi ontem, e foi sensacional. Pra quem assistiu sabe que tava o Geek Freak, foi a Beatriz Paludetto, teve a Ray, tava o Lago. Teve um monte de gente legal que eu nem conhecia, youtubers novos que eu já tô seguindo, que tô amando. Então assim, foi uma live super
gostosa de assistir, foi muito engraçado. Esse povo é maravilhoso. E eu acompanhei toda a live, então eu consegui ler bastante naquela live, principalmente. E agora, então eu vou falar, atualizando vocês, eu tô na página 247 de Vergonha, então falta menos da metade, né? Já falta, sei lá, umas 200 páginas, menos de 200 páginas, faltam 100 e pouquinhas páginas pra terminar. Então eu tô bem feliz, porque falta pouco. Pro 5º dia eu acho que tá valendo. Eu queria já ter terminado Vergonha, pra ser sincero. Eu queria terminar esse vlog terminando Vergonha. Mas acho que não vai rolar, porque já estamos no 5º dia. Eu quero postar pelo menos uns 3 vlogs pra vocês terem um conteúdo um pouco mais detalhado, sem ficar muito grande e o mais rápido possível. Então espero que vocês estejam gostando. Bom, falando de Vergonha. Vergonha é um livro que, assim, vamos ser sinceros... Ah, eu queria comentar uma coisa. Ontem eu me arrumei toda, acordei super cedo. Eu fiz um monte de coisa. Eu planejei todo o cronograma do próximo mês. Eu ajeitei tudo no Instagram. Eu até comentei pra vocês no Instagram que eu tava, tipo, super... Ai, hoje é um lindo dia para viver. E eu tava muito animada. E o que aconteceu foi que deu 4 da tarde. Eu tinha dormido 2 horas esse dia. E deu 4 da tarde e eu, cara, tava morrendo. E eu tava toda maquiada, toda bonita. Eu falei assim, gente, que perfeito gravar um vlog desse jeito. E não foi que eu dormi, gente. Eu até comecei a gravar vlog, vou até mostrar esse pedacinho pra vocês. Não vai rolar. E depois disso, eu falei assim, gente, não tá dando, minha cabeça não tá funcionando, eu não sabia o que falar, não tá tudo errado. Falei assim, ah não, vou dormir, acordo mais tarde, faço, afinal não fiz. Ah, aquela confusão, né? E bom, e aqui estou, então é isso que eu queria falar pra vocês. Eu comecei Vergonha e eu vou ser sincera que o começo eu tive alguns problemas com a história, principalmente com a personagem feminina protagonista. O que temos aqui nessa história? Vamos ter uma história de uma garota, né, uma mulher, na verdade, ela deve ter uns 30 anos, pelo que eu entendi na história. E é uma mulher que ela já foi casada, né, ela está casada com seu marido, ela teve alguns abortos, né, então ela tem um problema para engravidar, ela tá passando por vários momentos difíceis na vida dela. E ela meio que se separa do marido, mas não fazem um divórcio, né? Eles apenas se separam. E os dois decidem, então, voltar para sua cidade natal, que foi onde eles se conheceram, que é uma cidade bem pequenininha, pacata. Eu adoro esse tipo de história, que eles voltam para cidade pequena, amo. E, bom, eles voltam pra cidade que a família dela é meio que a realeza naquela cidade, porque o pai dela é o pastor. Então ela é filha do pastor, aquela coisa de perfeição, que é a família modelo, que todo mundo fala bem, etc. Eles são muito ricos. Então, assim, ela volta pra essa cidade com aquela sensação de ter feito tudo errado, porque ela tá nesse momento super errado com o marido. Ela ama muito o marido, mesmo não tá conseguindo se ajeitar com ele, ela gosta muito dele. Então é todo um momento ruim pra ela. E por outro lado, vamos ter o nosso protagonista masculino, que vai começar já o livro aí com um prólogo, mostrando um pouco da vida dele, quando ele era pequeno, e é intercalado a vida dele atual com a anterior, até pra gente entender, eu adoro quando isso faz, porque faz que a gente entenda melhor a história, porque quando a pessoa tem um passado tão, sabe, doido, eu acho que não adianta só ficar falando sobre isso, eu acho que mostrar isso é um jeito de tocar o leitor de uma forma bem melhor, e é isso que acontece com o personagem. Então ele é um personagem muito conturbado, todos chamam ele de, tipo, filho do Satã, um demônio, que ele é um drogado, sabe, que o pai é um bêbado. Só que assim, a gente vai entendendo que eles passaram por coisas no passado relacionadas à mãe desse menino, que foram transformando a família dele aí meio que odiada pelos demais, e principalmente o transformaram nessa pessoa, porque ele não era mal, mas depois todo mundo fica tipo, ah, você é mal, ele começou a se transformar nesse personagem. Então ele vai conhecer aí a mocinha, e eles vão começar a trocar farpas, porque ele não gosta da família dela. Eu achei ele meio babaca, bastante babaca no começo, eu não gostei. Eu acho que assim, você pode ter traumas de toda a sua vida, você pode ser visto por todo mundo como uma pessoa má, mas eu odeio o personagem masculino, que fica xingando a protagonista, sabe, que dá uma de machão. Eu acho que não é necessário a autora colocar esse tipo de coisa, porque assim, tem tantos personagens que hoje em dia a gente lê e percebe que eles têm uma carga super grande e nem por isso eles são os babacas. Então eu acho tão desnecessário fazer esses personagens. Então eu fiquei irritada com ele e com ela, porque ela não fala nada, ela só pede perdão, ela nunca fala o que ela acha, ela é pisoteada, juro, já passou 200 páginas, ela continua sendo pisoteada por metade daquela cidade que quer se meter na vida dela, que fala merda pra ela, a mãe dela que quer mandar nela. Tem uma relação e acontece uma coisa horrorosa com ela, coitadinha. Ela descobre um negócio muito feio em relação ao marido. Então dá, tipo, tudo
uma volta na cabeça dela e todo mundo se metendo na situação. Eu fiquei irritada demais com essa situação. Eu fiquei assim, menina, manda todo mundo se lascar, vai embora dessa cidade. E ela continua, e ela é pisoteada, ela não fala nada, porque ela é o tipo de pessoa que ela guarda tudo pra si, que ela foi aprendendo a ser aquela pessoa perfeita, que nunca reclama. Então, assim, é uma coisa que me irrita bastante. Agora, os dois protagonistas, eles estão aí, vamos dizer, tendo seu envolvimento, assim, como personagem, de uma maneira mais íntima, de conversarem, né, um com o outro, sem ficar se brigando o tempo todo. Então, acho que agora eu tô começando a entender um pouco mais qual vai ser a relação entre esses dois personagens, né, ou como é que a autora vai trazer esses duas pessoas que estão totalmente quebradas por várias coisas do passado, pessoas que têm muito problema, e como eles vão enfrentando esses passos. Eu tô gostando de como a autora tá lidando com a história, por enquanto. Eu sou uma pessoa meio chata, eu já falei isso 1000 vezes pra vocês, eu sou muito chata em romance, então é normal que um romance me deixe irritada, porque eu sou uma pessoa que eu acho tudo irritante num romance como esse, normalmente, mas sempre tento achar os lados bons, e tem muitos. Eu acho que é uma história que vai mostrar muito sobre cura, sobre você se encontrar a si mesmo, sobre você se abrir, mesmo que tenham acontecido muitas merdas na sua vida, você se abrir pros outros, deixar que as outras pessoas entrem na sua vida e mostrem que nem todo mundo, né, é errado, nem todo mundo vai te fazer mal, nem todo mundo quer passar a perna em você. Então é muito legal essa coisa entre os dois personagens. É uma história que tem tudo pra ser muito linda, é uma história que tem tudo pra me emocionar. E, assim, em vários momentos eu já quis uma lágrima cair, porque a história, principalmente do personagem com a mãe, quando mostra ele passar dele, a gente dá uma dor no coração, sabe? É muito bonito como ela tratava o filho, etc. Assim, é muito doida a história. Eu tô gostando, pretendo terminar hoje ou amanhã, não quero passar disso, porque eu preciso já começar o próximo livro. Eu quero já começar o Hobbit o quanto antes, então eu preciso terminar esse livro. Então, sorte pra mim. É isso, então, gente. Então, vergonha. É isso que eu tenho pra falar por enquanto pra vocês. Por enquanto eu recomendo, principalmente se vocês gostam dessa temática. E, gente, sério, não levem em consideração a capa. Porque a capa não tem nada a ver com a história. Tipo, é muito nada a ver a capa. Eu acho uma vergonha, realmente. Deixa eu explicar rapidinho pra vocês, gente. Eu vou finalizar o vlog agora, mas não se preocupem, sério, não se preocupem. Vai ter logo vai ter outro vlog que meio que vai continuar a partir de agora. Então eu vou contar pra vocês o final de Vergonha, o que eu achei. Vou mostrar o Hobbit, as outras leituras. Também tem ainda o livro Forest que eu preciso comprar falando nisso. E provavelmente eu vou mostrar no vlog de vocês eu indo comprar. Vou mostrar um pouco a livraria que tem aqui perto de casa. Então, assim, gente, fiquem ligados nos próximos vlogs. Não fiquem mal porque eu não terminei esse livro e mostrei pra vocês, porque eu quero, na verdade, fazer vlogs o quanto antes. Se eu deixar passar uma semana, vai apenas ter muito pouco vlog e vai demorar muito pra chegar em vocês até eu editar e publicar. Então, essa é a minha ideia. Então, me sigam nas redes sociais, principalmente o Twitter e o Facebook, o Twitter e o Instagram, que são duas redes sociais que eu estou o tempo inteiro respondendo vocês, ajudando vocês, dando indicações, etc. Se inscrevam nesse canal, se quiserem comprar alguma coisa com o meu link, eu agradeceria muito. E deixa a sua curtida, comente com os amigos. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo pra todo mundo e até daqui a pouco.